Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Conosco está aqui hoje a Vânia. Tudo bom, Vânia? Bom, trabalharemos no dia de hoje espelhos e a dispersão da luz. Vamos começar com os objetivos dessa aula. Iremos compreender a formação de imagens em espelhos planos e curvos, explicar a dispersão da luz branca, gerando um conjunto de cores, e conhecer os efeitos dos filtros na luz branca. Vamos dar início, então, à formação das imagens no espelho plano. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nos objetos como eu desenhei aqui no quadro. O nosso objeto será essa bolinha laranja e o espelho será esse tracejado. Esses pequenos tracinhos são para identificar o local onde será feita a reflexão e o lugar onde não será feita. Bom, a cada uma em cada um desses objetos, nós vamos aplicar uma luz. Então, assim que ele refletir raios vindos dessa luz, nós vamos pegar esses raios que chegarem até o espelho. Usando a segunda lei da reflexão, eles irão refletir com o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. O que foi observado foi que esses raios refletidos que vieram do objeto, eles se abrem e eles não se encontram. Então, foi necessário que eles fizessem um prolongamento desses raios. Ao fazerem esse prolongamento, eles perceberam mais um detalhe importante, que essa localização da imagem estava a uma distância x idêntica à distância x que o objeto estava em relação ao espelho. Então, para qualquer raio que eu pegasse do objeto, isso estaria convergindo para o mesmo ponto. A ideia, então, é exatamente entender nesse GIF que vai começar agora, como nós fizemos para montar essa imagem. Aqui foram desenhados os raios e foram refletidos. Nós pegamos aqui o prolongamento de todos os raios refletidos e nesse localzinho aqui foi feita a imagem. E foi percebido que o valor da distância da imagem em relação ao espelho era a mesma em relação à imagem. Ao objeto, perdão. Bom, para objetos extensos, faremos da mesma forma, mas já usando a distância como ponto de partida. Imagine que essa setinha seja o nosso objeto. Então, nós faremos a medida da ponta da setinha em relação ao espelho e vamos replicar essa distância atrás do espelho. Num outro ponto estratégico do objeto, por exemplo, o final, faremos outra medida e também faremos a cópia dessa medida atrás, e aí o que nós teremos? Os dois pontos de imagem. Basta que a gente ligue, que a gente obtém a imagem completa desse objeto. Isso funciona para letras, isso funciona para imagens de objetos maiores. Basta que a gente escolha pontos estratégicos em cada um desses objetos e faça a cópia dessas distâncias atrás do espelho que nós conseguiremos fazer essa imagem. Prestando bastante atenção, nós teremos agora a formação das imagens nos espelhos esféricos. Bom, vindo de uma esfera, o espelho esférico é como se você cortasse um pedaço dessa esfera. Considerando que a parte de dentro, se for ela a parte espelhada, chamada de espelho côncavo, e se for a parte externa, ela é chamada de espelho convexo. Bom, os elementos geométricos fazem parte do espelho, de maneira que nós utilizaremos ele nos dois tipos de espelhos. Então, vamos identificar. Já que eu tirei essa parte da esfera, eu vou chamá-la de calota, como se fosse uma calota de carro, né, que você completaria a circunferência. Essa calota, você passa no centro dela, uma linha que é chamada de eixo principal. Essa linha corta o espelho num ponto. Esse ponto é o ponto central do espelho, ele é chamado de vértice.
Já que essa calota é derivada de uma circunferência, toda circunferência possui um centro. Esse centro será chamado centro de curvatura do nosso espelho. E o raio será, como fosse a esfera propriamente dita, a distância do centro até o vértice ou até qualquer ponto do nosso espelho. Finalmente, o foco. O foco é um ponto onde existe virtualmente a metade da distância do centro até o vértice, onde você consegue distinguir algumas imagens mais perfeitamente do que em outros pontos do espelho. Bom, importante é que se esse ponto o foco está no ponto, está entre o ponto C e o ponto V, que é o centro de curvatura e o vértice, ele está exatamente no meio, então a distância dele é metade. Bom, aqui nós traremos os raios principais. Como assim raios principais? Você, quando pega um objeto, ele pode mandar uma infinidade de raios em determinadas direções. E eu não consigo trabalhar todos os raios que eles mandam. Então, nós escolhemos principalmente 4 raios, porque bastam 2 destes 4 para que você consiga a imagem. Mas os 4 nos dão uma margem para caso um não seja possível usar em determinado momento, eu pego o outro. Então, eu desenhei aqui um espelho côncavo, aqui estaria o seu centro de curvatura e aqui o seu foco. Esta seta vai nos servir de objeto. Os raios principais que nós usaremos serão: o primeiro, todo raio que entra paralelo ao eixo principal, ele sai passando pelo foco. O segundo, todo raio que entra passando pelo foco, ele sai paralelamente ao eixo principal. O terceiro, todo raio que entra passando pelo vértice do espelho, sai também pelo vértice do espelho, seguindo, né, aquela lei de ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. E o último, todo raio que entrar pelo centro de curvatura do espelho também sairá sobre ele mesmo, ou seja, sobre o centro. Repara que todos esses raios, eles convergem num único ponto. Esse único ponto é o local onde será formada a imagem. Uma coisa muito importante, os pés do objeto nunca podem sair de cima do eixo principal. Então, a pontinha da seta foi o que eu consegui trazer para se encontrar aqui nesse pontinho. Então, a imagem, ela vai ficar ou de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Nesse caso aqui, eu desenhei uma de cabeça para baixo, de acordo com a localização do encontro dos raios refletidos que nós tivermos. Então, você vai ter diferentes formações de imagens, diferentes imagens formadas de acordo com a posição do objeto em relação ao espelho. Aqui esse objeto está antes do centro de curvatura. O que vai acontecer? Eu vou escolher 2 raios. Lembra que eu disse que dos 4 bastavam 2? Eu escolhi 2 raios. Quando eu pego 2, eu escolhi entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, a imagem se forma nessa posição. Quais são as características dessa imagem? Essa imagem é uma imagem real. O que quer dizer uma imagem real? Quer dizer que ela está sendo formada por raios refletidos. Diferente do espelho plano, que nós precisamos prolongar os raios refletidos, porque eles não se encontravam, aqui os raios refletidos se encontram. Então, a imagem é real. Comparativamente, o tamanho da imagem com o objeto, ela é menor e também comparativamente, em relação ao objeto, ela está invertida. O que vai acontecer aqui? Eu vou arredar o objeto. Antes ele estava antes do centro de curvatura, agora eu aproximei e o coloquei sobre o centro de curvatura. Houve alteração na imagem. Quando eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem vai sendo alterada. Peguei também os raios principais, entra pelo foco, sai paralelo, e entra paralelo, sai pelo foco, e a imagem se formou neste ponto aqui. Esse ponto, repara, antes a minha imagem estava mais para dentro e ela estava menor, agora ela está exatamente sobre o centro de curvatura. O que significa? As características dela foram: real, continua na frente do espelho,
igual ao tamanho do seu objeto e também invertida. O terceiro, eu arredei mais ainda coloquei o objeto entre o foco e o centro. Novamente, usando os raios, eu obtive outra imagem. A imagem está se afastando do espelho enquanto o objeto se aproxima do espelho. E a imagem ainda é real. Porém, enquanto ela se afasta do espelho, ela vai aumentando de tamanho. Nesse momento, continua invertida. Quando eu pego esse objeto e já arredando novamente, coloco ele sobre o foco, vai acontecer uma coisa diferente. Eu peguei aquele paralelo que passa pelo foco, mas não dá para eu pegar nenhum raio que começa pelo foco, porque ele está sobre o foco. Então, eu peguei o que passa pelo vértice e eu notei que os raios refletidos não se encontram. Então, essa é a única posição do espelho onde não vai haver formação de imagens. Novamente, se eu trouxer de novo, aproximar mais ainda o objeto, o que vai acontecer? Repara que os raios refletidos nesse caso, novamente não se encontram. Então, eu tive que prolongar. Na hora que eu prolongo ele aqui atrás do espelho, eles vão se encontrar sim. Mas aí, na hora que eles se encontram, a imagem acaba ficando grandona. Então, alteramos a imagem e a característica dessa ficou virtual, porque foi feita pelos prolongamentos dos raios, o maior, porque o tamanho está maior, e ela está direita ou direta, quer dizer, da mesma orientação do que o objeto, certo? Bom, no espelho convexo, todos os casos funcionarão da mesma forma, então a gente chama de caso único do espelho convexo. Aí nós mudamos a posição do espelho, né? E colocamos o objeto em qualquer posição, você pegando os objetos, atenção para esse detalhe. Não tem como eu desenhar o raio refletido passando sobre o foco, porque o foco está atrás do espelho. Então, eu tracejo. Por onde eu tracejo, na sequência, eu obtenho o raio refletido, certo? E aí, eu vou tracejar esse raio refletido aqui do vértice e encontro com esse tracejado de trás. A imagem do espelho convexo, ela sempre será virtual, porque foi feita por raios tracejados, né, que são prolongamentos. Ela será menor do que a sua imagem, do que o seu objeto, e ela será de cabeça para cima, ou seja, direita. Bom, agora a gente entra na dispersão da luz. Isaac Newton, ele não ficava muito satisfeito na época que ele começou a estudar a luz, por volta de 1660, 70, por aí, e ele achava que a luz branca não era uma luz pura, como os outros estudiosos diziam. O que ele fez para ter certeza disso? Ele pegou um prisma de vidro e pegou uma fresta de luz branca, conseguiu fazer uma fresta em alguma estrutura e passou essa fresta de luz, fazendo esse raio incidir em cima do vidro. Esse prisma, ele dispersou a luz. Dispersar quer dizer, então, espalhar. Foi descoberto, então, por ele, que a luz branca, que todo mundo pensava que era pura, tinha várias cores. Os outros estudiosos achavam que essas cores apareciam por causa do vidro, porque ele conseguia, por conta de impurezas, fazer com que essas cores aparecessem. O que o Newton fez? Ele pegou um desses fachos de luz e colocou novamente um outro prisma ali. E esse outro prisma refletiu lá na frente somente a luz vermelha. Isso significa que a luz vermelha existe sim, não é impureza deste vidro. Certo? E aí, novamente, para ter certeza, ele colocou de novo o prisma na frente de todos os raios e aí, novamente, a luz branca voltou. O que acontece? Acontece, então, que ele prova que a luz branca é a mistura de todas as cores. Bom, para a gente entender como que nós vamos ver as cores, eu trouxe para vocês uma simulação. Então, vamos a ela. Aqui nessa simulação, um segundo, por favor. Nós usaremos uma pessoa, uma lanterna como fonte de luz e nós poderemos trocar a cor dessa lanterna como luz branca ou como luz colorida.
E nós usaremos também filtros de cor para simular um objeto sendo colocado na frente desta luz. Ok. A primeira ideia, então, é que cor eu vejo quando eu coloco uma luz branca sendo ligada na minha frente? Eu enxergo a luz branca. Por quê? Porque a luz branca não contém todas as cores. Então, a cor que está sendo apresentada para mim é a mistura de todas as cores. Se eu faço a mesma coisa e coloco a luz amarela ou outras cores, não importa que cor eu escolha, eu vou ter sempre a visualização dessas cores, a cor que se apresenta para mim, certo? Ok, eu vou deixar aqui na luz branca e vou tentar imaginar um objeto. Eu quero colocar aqui um objeto verde. Então, eu vou ligar um objeto verde. O que acontece com o objeto verde? Ele só consegue refletir a cor verde. Ele não consegue refletir as outras cores. O que ele faz, então? Ele absorve essas cores. Então, se eu coloco aqui uma luz branca e a luz branca contém todas as cores, a luz verde não será, a luz verde aparecerá e aí essa pessoa será refletida e a pessoa conseguirá enxergar. Agora, se eu coloco uma luz colorida, vermelha, o que acontece com esse objeto? Esse objeto não consegue passar, refletir a cor vermelha, porque ele só consegue refletir a cor verde. Então, a pessoa vai enxergar o preto, que na verdade a gente chama de ausência de cores. Qual que é a ideia? Você tem um objeto que recebe várias cores, mas só consegue passar uma única, a sua própria cor, certo? Então, se eu troco aqui para a luz verde, a pessoa consegue enxergar. Ou seja, a pessoa só vai enxergar esse objeto se a gente iluminá-lo, com a luz branca ou com a luz de mesma cor. Tem uma questão muito importante que é muito cobrada no Enem a esse respeito. É a questão da bandeira do Brasil. Se nós colocarmos a bandeira do Brasil iluminada de luz branca, vamos usar somente o verde da bandeira do Brasil para a gente ter essa lembrança. Se nós iluminarmos a bandeira do Brasil com uma luz branca, que cor a parte verde estará refletindo? Verde. Se nós iluminarmos a bandeira do Brasil com uma luz verde, que cor a parte verde estará refletindo? Verde. Agora, se nós trocarmos a cor e iluminarmos a bandeira do Brasil na parte verde com uma luz vermelha, que cor aquela parte verde estará refletindo? Nenhuma. Então, para a pessoa que enxerga, a parte verde ficará preta, certo? Acontece da mesma forma se eu trocar o nosso objeto de cor, por exemplo, a parte central da bandeira do Brasil. Se eu iluminá-la de azul, a pessoa enxerga de azul. Se eu iluminá-la de azul, eu falei azul, né? Perdão. Se eu iluminá-la de azul, ela vai ser enxergada azul. Se eu iluminá-la de branco, ela será também enxergada azul. Agora, se eu iluminá-la de vermelho, como estava, ela será vista como preta, certo? Então, é assim que o ser humano enxerga as cores, dependendo da luz que aquele objeto consegue refletir, correto? Então, com esse exemplo, nós finalizamos a aula de hoje. Nós fechamos, então, a segunda semana do PET de Física. Um abraço a todos e se cuidem. Até a próxima aula.